I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah. E aí, pessoal, nós estamos aqui com mais um podcast de Deus para nós. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. E aqui nós estamos com uma convidada muito especial, uma amiga, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor, uma levita da casa do nosso Deus, adoradora, tangedora, compositora e muitas outras coisas. Quero apresentar para vocês Jéssica. Obrigada, Rose, obrigada a todos que fazem parte da equipe. Eu estou muito feliz, me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês e com vocês também. A Tati não pôde estar, mas no próximo ela vai estar. Eu acredito que o Senhor tem algo para manifestar essa noite, essa tarde, essa manhã. Eu acredito que o Senhor sempre tem algo para liberar. Então, nós nos movimentamos conforme o Senhor se movimenta. E vamos lá, Jéssica. Estamos aqui, nós queremos saber como foi que Jesus te encontrou, como foi que você se converteu, em que você nasceu no lar evangélico, como é que você foi alcançada por esse amor, pelo amor de Jesus. Bom, a minha conversão tem três etapas. A primeira é quando eu era criança. Eu nasci num lar evangélico, mas bem desestruturado, né? Eu nasci num lar onde tias eram evangélicas, mas a minha mãe, que é a parte principal da minha família, não era. Então, mas desde pequena, minha tia me levava para a igreja e eu era alimentada, assim, do evangelho de alguma forma, né? E aí, a partir de 2009, quando eu tinha 10 anos, aproximadamente 10 anos, 9, 10 anos, a minha mãe se converteu. E quando ela se converteu, ela começou a me levar para a igreja. Então ali ela se converteu, ficou firme na igreja e começou a me levar para a igreja. Então eu ia para a igreja, né? Eu ia para a igreja, estava ali na igreja, fiz todos os tipos de encontro que existiam. Carteirinha de possíveis de existir, desde o encontro da criança até o encontro de quando eu fiquei adolescente até o depois, e assim o foi. O encontro a pós. minha vida. Eu só não tinha me encontrado com Deus, mas eu tinha feito todos os encontros, né? E aí a segunda parte que eu falei, como tem 3 partes, a segunda parte foi quando eu era da igreja, mas só estava ali, né? Eu não tinha conhecimento de Deus, eu não tinha profundidade, eu não tinha amizade, eu não queria ter amizade, eu não queria estar ali, eu estava ali porque era para eu estar ali, porque a minha mãe sempre foi muito, depois que ela se converteu, ela sempre foi muito enfática em me trazer para a igreja, em tentar me ensinar da melhor forma possível os caminhos do Senhor, né? Mas eu não tava ali porque eu queria, eu tava ali pela influência dela, né? Pela influência de toda a minha família também. Era uma rede de proteção muito grande. Eu não tinha muito tempo pra, sei lá, tentar sair da igreja de fato. Mas eu estava na igreja, mas eu não era igreja, né? Então eu tava ali na minha adolescência, eu fui uma adolescente, digamos que normal, tive uma adolescência normal, eu nunca fiz nada de muito extravagante, Graças a Deus, né? amada. Glória a Deus, glória a Jesus, porque querer eu quis, mas eu não tive coragem. Graças O a meu Deus. problema era o meu medo, não era o temor, era o medo que eu tinha. E aí, 2014. Era o boom do Lucinho, da época do Lucinho. E aí, de alguma forma, eu não tava... Lucinho da Lagoinha. Isso. Eu não tava, nem aí pra nada da igreja. Eu só ia pra igreja no domingo mesmo, que minha mãe me forçava a ir. E eu tava vivendo a minha vida, aleatoriamente, fazia o que eu queria. Nada demais, mas fazia o que eu queria. Eu não tava introduzida na igreja. Apática. Isso. E aí, de repente, esse pastor me chama atenção. Eu tô na internet, eu vejo um vídeo e acho muito interessante a forma com que ele fala. Vindo de uma igreja batista, meio renovada, assim, mas nada demais, digamos, de interação de jovens e tudo mais, não tinha. Então, aquilo me chamou atenção, aquela linguagem foi interessante para mim. E aí, beleza. Tava na igreja, comecei a achar interessante as pregações do Lucinho.
E beleza. Um belo dia eu tava na minha casa e o Lucinho tava aqui em Manaus. Uma amiga da minha... Eu já tinha visto, eu já vinha acompanhando de vez em quando. E aí uma amiga da minha mãe chega e diz bem assim, ó, eu acabei de vir de uma conferência do Lucinho, daquele pastor lá da Lagoinha. Aí eu lembro do Lucinho, eu disse, poxa, que legal, eu sei que ele tá em Manaus e tal. Aí ela disse bem assim pra mim, ó, eu não vou conseguir voltar pela parte da tarde, você quer a pulseira? E Caraca, aí, mano. naquele momento, naquele dia eu tava com muito tédio. Eu fazia teatro na época. Mano, E é uma aí- artista essa menina. Arte. Fazer arte. Fazia arte. E aí eu fazia teatro na época e eu tinha convidado todos os meus amigos, eram um total de 3 amigos. Muito bom, mano. Um total de 3 amigos pra sair, pra fazer alguma coisa no teatro e tudo mais, mas ninguém quis. Nesse dia ninguém pôde, ninguém quis. Eu disse, cara, eu tô com muito tédio. E eu tava achando interessantes pregações, eu vou juntar o útil ao agradável, eu vou. E, cara, simplesmente Deus mesmo, porque eu não era acostumada a fazer isso. Ela me deu a pulseira, eu aceito a pulseira, troco a minha roupa bonitinha, pego o meu ônibus, eu fui de ônibus, e vou. Chego lá, eu não conheço ninguém. Eu fui sozinha, literalmente sozinha. Sento numa cadeira isolada lá e fico lá. Assisto toda a pregação, a ministração, obviamente, falou muito ao meu coração. Qual foi o ano? Foi em 2014, 2015, por aí. 2015, 2016, por aí. E aí é quando... 2014, Foi aquela a igreja ali perto da da Madureira. Foi a Madureira. Isso. Eu tava lá. Sério? Tava lá na mesma tava conferência lá, do Lucio. tendo a Ele primeira... veio de manhã e ele ia fechar a tardezinha, né? Sim. Tava lá. Ele sempre fazia parte de manhã, de tarde, e aí fechava ali para quase de Olha noite. aí, nós estávamos no mesmo ambiente, Tá vendo? mas nós não sabíamos. Exatamente. E assim, eu tinha experiências com Deus, mas umas experiências muito rasas, assim, quando eu precisava de uma coisa eu orava, e aí Deus às vezes fazia, às vezes não. E ali eu tive a minha primeira experiência, talvez até mesmo com o Espírito Santo, de fato, algo que me marcou. Porque antes eu tinha no encontro e tal, mas era só naquela hora lá da última parte do encontro, Dos presentes. daquelas partes ali, mas depois isso passava, no meu dia a dia passava, né? Não era algo constante, né? E aí eu tive uma experiência, tipo, sobrenatural com Deus. Até hoje eu não sei explicar, eu só sei que quando eu me dei por si, eu já tava totalmente tremendo, assim, no chão, jogada no chão. Eu tava tão tremendo, isso tinha me impactado de uma forma tão sobrenatural que eu não consegui voltar pra casa de ônibus de novo. Eu voltei pra casa andando. Eu vim lá da Caraca, Madureira mano. até a minha casa andando e Tua casa não fica consegui no Parque 10. Até é razoavelmente perto, Mano, mas não eu é. vim alone, sozinha, tentando entender o que tinha acontecido com o meu corpo. Por que eu tava tremendo tanto? Por que aquilo tinha acontecido comigo, né? E aí eu cheguei em casa e aquilo não parava, né? Porque eu tinha experiências com Deus ali, básico ali, mas aquilo parava depois de um tempo, mas aquilo não parou. Então isso consumiu minha noite. Caraca. Isso consumiu meus pensamentos e isso passou a consumir os meus dias. Então, aquilo que me dava prazer passou a não me dar mais prazer. O que me dava prazer? Ir pro teatro, as conversas com os meus amigos. Eu nunca fui de fazer muitas coisas, mas as poucas coisas que eu fazia, nada glorificavam a Deus, né? Uhum. E quando eu tive essa experiência, as coisas pararam de ter tanto valor para mim. Foi como se algo tivesse mudado dentro de mim. E aí eu comecei a fazer uma oração específica, né? Na época eu não entendia, mas isso talvez tenha me sustentado até hoje. Amém. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu não quero que isso pare. Que louco. Eu falei isso, Deus, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo, mas eu não quero que isso passe. Porque eu já tive experiências que passaram e eu não quero que isso aqui passe. E aí foi quando eu voltei, eu realmente comecei a dar importância para a igreja e comecei a fazer amizades na igreja. Eu comecei a me abrir para as pessoas e eu já gostava do teatro, eu usei o teatro ao meu favor.
Peguei lá tinha lá um grupo de teatro, vou me introduzir nisso aqui. Eu já gosto disso aqui, vou me introduzir nisso aqui. E aquilo dali me ajudou muito. Até o ano de 2017, que é a terceira parte. Eu já tinha começado a ter experiências com o Espírito Santo, tinha começado... Mano do céu. 2017, eu vou te cortar aqui, porque se eu não tô enganada, é a quarta pessoa que vem aqui, ou a quinta, não tô bem, que marca em 2017. O Adriel foi uma pessoa, o Oséias foi outra. Caraca. O Uriel foi uma também. Meu Deus. 2017 foi um ano assim que marcou a minha vida também, a vida da Tati também. Então, assim, foi um ano que Deus estava mexendo muitas coisas. Mas Mexeu. continua, Jéssica. Legal. E aí eu já estava na igreja, eu tinha começado a ler a Bíblia, eu já tinha começado a sentir algo diferente, estava me alimentando e estava fazendo parte do ministério da igreja, já estava ali introduzida naquele meio, sendo alimentada por pessoas que me ajudaram muito a permanecer naquele tempo, ser constante. E eu comecei a conhecer Deus, né? Comecei ali no pouco, ainda muito superficial, comecei a conhecer Deus. E estava muito confortável para mim. Eu estava ali no ministério, eu tinha pessoas que eu gostava, eu tinha coisas que eu fazia que ali eu amava e eu estava com Deus, né? Eu estava sendo crente de verdade. Tinha começado a abrir a minha célula, porque, né? Você só começa a ser crente, né? Quando você, né, dá alguns passos genuínos e verdadeiros, né? Verdade. Começa a gerar frutos, pessoas, É né? verdade, é verdade. Então, eu comecei a ter minha cela e tal, e ministrava para as meninas e tal. Eu comecei, né, ainda naquela empolgação, eu nunca tive um discipulado muito direto, mas eu sempre procurei caminhar com Deus e ouvir pessoas que eu achava que era coerente. E uma dessas pessoas sempre foi o Lucinho. Hoje em dia eu já não ouço tanto, mas naquela época ele me ajudou muito. Ele me ajudou muito também em Isso uma marcou temporada. a minha vida, de verdade. E aí, passou esse tempo, tava tudo muito confortável. E eu acredito que o Senhor, ele gosta de mexer um pouco, quando é necessário mexer nas nossas estruturas, né? Sim. É E para aí, o nosso crescimento, né? Exatamente, e não foi diferente comigo. E aí eu tava ali confortável, tava tudo ok. Foi quando começou. Começou a dar errado umas paradas lá no ministério que eu nem sei como explicar até hoje por que deu errado, mas deu. Eu tinha um relacionamento e esse relacionamento acabou do nada também. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não tinha passado em faculdade nenhuma. E aí eu fiquei, tipo, destruída, porque todos os meus amigos tinham passado. Aquela fase, né, de adolescente que quer entrar logo na faculdade, terminou o ensino médio, quer entrar logo pra acompanhar todo mundo. E isso não tinha acontecido comigo. Então, e eu fiquei me questionando muito, porque eu dediquei tudo aquilo que eu deveria ter feito, como, abre um parêntese, nos meus estudos, eu dediquei à igreja. Então, quando eu fui pra dedicar à igreja, eu dediquei real. Eu ia pra ensaio. Eu fui de cabeça, mano. Antes eu não era nada. Quando eu fui tudo, entendeu? Eu não tinha um equilíbrio, não. Equilíbrio. Né? Tipo, se eu tivesse que chegar 6 horas na igreja da manhã e sair meia-noite, eu saía meia-noite. Eu tinha que ensaiar 1h da manhã, eu ensaiava 1h da manhã. Porque Mas aquilo dali. Essa é crente mesmo, Exato, né? cara. Eu tava querendo ser, sabe, crente de fato, entendeu? Jesus freak, né? É bem isso. E aí, eu fui intensa nisso, eu fui muito intensa nisso, mas faltou, talvez, maturidade naquele tempo, né? Eu não poderia exigir muito de uma menina de 16, 17 anos, né? E aí foi quando as minhas estruturas, elas foram todas abaladas. Eu me encontrei no quarto sozinha, sem entender o que tinha. De repente, tudo que eu tinha como algo precioso, não era mais. Os amigos, não tinha mais. Entendeu? Então, eu parei num quarto e passei um tempo nesse quarto. Eu acordava, eu comia e voltava pro quarto. Acordava, comia e voltava pro quarto. Eu não acho que eu cheguei a ter uma depressão, mas eu quase cheguei a esse nível. E aí foi quando, em 2017, né? Foi quando eu conheci uma pessoa. E essa amiga, de fato, foi muito usada por Deus. Porque ela me revelou algo que eu nunca tinha percebido na minha vida. Ela foi me ensinando a perceber Deus como pai. Que louco. Ela foi me mostrando a paternidade de Deus.
E aí eu comecei a ter essa outra visão a respeito de Deus. É como se aquela parte tivesse passado e agora eu tô num outro capítulo, né? E aí foi Mas quando... o que que tu sentia nesse tempo em relação a Deus? O que eu senti em relação a Deus era muito reflexo daquilo que eu tinha com meu pai, né? Eu não tive um pai presente, então eu não sabia muito o que que era um pai, né? Então, o que que eu fazia? Eu tinha Deus como amigo, eu tinha Deus como Senhor, eu sempre me dirigia a Deus como Senhor, mas essa parte de pai, eu meio que, tipo assim, Não. não, tá aqui, Deus é meu Senhor, Deus é meu amigo, Ele me ajuda, eu tinha mais um sentimento de amizade e via o Senhor como um amigo, né? Que não é errado, mas que não é Ele por Não é completo. completo. E Isso. aí eu tive essa experiência de paternidade. Ela estava pregando, e aí no final dessa pregação eu consegui ter como se fosse uma visão. Hoje eu entendo que fosse uma visão. Eu dentro daquele quarto e uma imagem de alguém de braços abertos, sabe? Caraca, mano. E aí eu entendi que dentro daquele quarto eu estava sendo cuidado por Deus. E aquilo foi uma chave na minha vida. Então aquele quarto que era só de solidão e de lamentação passou a ser um lugar secreto. Que louco, que transição, né? Transição maluca. Daquilo que a Bíblia diz, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Exato. pai. Mas tu ainda não tinha tido esse entendimento de que ali poderia ser o teu lugar secreto. Não. Só foi a partir desse momento, dessa revelação, né? Sim. Daquilo que o Senhor estava te mostrando, talvez ele, com muita insistência, porque ele insiste em nós, né? Sim. Ele nunca realmente, Deus, ele conhece que nós, a Bíblia vai dizer isso, ele sabe, se eu não estou enganada, é Salmo 103 que fala que ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Yeah. E eu acredito que esse tempo aí foi o tempo que Deus veio começando a forjar algumas coisas bem específicas na tua vida, né? Exato. Compartilha o que aconteceu nesse Nossa, tempo. naquele tempo eu comecei, além de ter visto Deus como pai, eu comecei a entender que eu estava alicerçada em coisas muito frágeis. Que louco. Naquele tempo já eu entendi que o meu alicerce tava frágil demais, tava tudo muito nas minhas mãos, sabe? Eu tinha uma necessidade de ter as coisas nas minhas O mãos. teu controle. Isso. E o Senhor começou a falar comigo. Foi ali naquele tempo que eu comecei a perceber o Senhor falando comigo, mas de uma forma muito, muito particular, né? Eu comecei a perceber o Senhor falando comigo de alguma forma. Ele usava, às vezes, as coisas ao meu redor e falavam comigo. E aí foi muito interessante que depois dessa visão que eu tive, eu voltei para casa, eu compus uma canção sobre paternidade. E aquilo me guiou a partir daquele momento. Então, o que estava ruim não ficou melhor naquele momento. Realmente foi se desestruturando a ponto de eu perder tudo mesmo. Eu tive que realmente me isolar. O Então Senhor... a vida com Cristo não é só vitória. Não! Quem te viu passar na prova e não te ajudou, não é isso, entendeu? Não é só vitória, Ainda não né? cheguei nesse nível. A vida com Cristo, ela é um aperfeiçoamento, né? Um O Senhor vai aperfeiçoamento. nos aperfeiçoando. Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós não precisamos. Exato. E ele vai realmente fazendo uma limpeza em nós para que nós... Hoje eu estava na rua, nós estávamos no culto na praça, e em algum momento, numa oração, eu falei, Senhor, que nós sejamos bons recipientes. Porque tem muitas das vezes que o Senhor quer derramar, Yeah. mas a gente não está disponível, a gente não está sendo um bom recipiente. A Bíblia vai falar sobre o odre, que Yeah. ele não vai derramar vinho novo em odre velho, porque senão vai se perder tanto vinho como odre. Yeah. Então, eu acredito que esse tempo foi um tempo que o Senhor disse, não, eu não posso, eu vou realmente te organizar aqui Yeah. para poder eu derramar sobre você. Exatamente. Ele fala também sobre o remendo, né? Que ele não vai colocar um remendo novo numa roupa velha, senão aquilo ali Não vai suportar. vai suportar, vai rasgar e vai ficar pior. Então, o Senhor, ele faz isso. Ele faz novas todas as coisas. E eu acredito que você compartilhando, e até mesmo o pessoal que está passando por esse tempo, por essa fase de que, cara, eu não sei o que está acontecendo,
o evangelho não tá dando bom pra mim. E não é. É o Senhor que tá te forjando realmente, trazendo para um tempo de só com Ele. Yeah. E é porque nesse tempo a gente fica só com Ele. Exato. Literal. É a voz dele que nos guia, é nós caminhamos por aquilo que ele libera e é essa dependência que o Senhor quer nos levar. E eu vejo muito isso, tu compartilhando, eu vejo que o Senhor estava fazendo isso nesse Exato. tempo. Mas continua, eu quero te Ele ouvir mais. estava construindo bases sólidas em mim, né? Como você falou, o amor do Senhor, ele nos persegue. Isso. Eu realmente me sinto, naquele tempo eu me senti perseguida pelo amor de Deus, sabe? Ele não deixou de falar comigo, ele não me deixou sozinha. Quando eu pensei que eu já ia desistir, que tipo, mano, isso aqui vai acabar comigo. Porque chega um momento na nossa vida que é você vai ou você não vai. E esse momento decisivo é o que define como tu vai ser hoje, sabe? E eu acho que naquele momento foi um momento decisivo pra mim. Porque o amor do Senhor realmente me perseguiu, sabe? E quando eu tava ali no quarto, eu comecei a conhecer mais do Senhor. Eu comecei a conhecer e já tratar a minha visão a respeito de Deus ser mudada. E ali o Senhor mudou a minha visão, mudou a minha estrutura, né? Começou a mudar a minha estrutura, começou a mudar a minha visão. E começou a liberar destino pra mim, entendeu? Começou a liberar destino. E mesmo eu tendo pouco conhecimento, até mesmo da voz dele, eu lembro que nessa mesma época eu fui para uma igreja que uma profeta foi usada para me falar algo muito específico. E aquilo dali mexeu muito comigo. Ela falou bem assim, eu vejo você, eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vejo você e eu vejo como se fosse um bloco de notas. Eu vejo o Senhor falando com você e você anotando. Uou. E você anotando, e você anotando. E aí, quando ela falou isso, eu me dei a perceber que tudo aquilo que o Senhor de alguma forma ministrava naquele quarto, eu passava pro meu celular, Notando. anotando. Então, até hoje, quando o Senhor ministra algo no meu coração, seja no secreto ou para liberar para alguém, eu anoto no celular. Eu tenho uma profecia, na verdade o Senhor memorial, liberou, né? Exato. Eu tenho algo que o Senhor liberou a respeito de um projeto que a gente tem, de uma casa de oração que a gente tem. A gente vai já falar sobre como surgiu. Que eu recebi isso em 2019, antes de ir pro Descend, né? E isso veio se cumprir em 2022. Que louco. Tá vendo como a promessa do Senhor, ela demora, porque ele sabe o tempo certo que tem que se cumprir. Exato. A Jéssica falou um pouco da convenção dela, e eu creio que a convenção é até Jesus voltar. Exato. Eu creio que ele vai estar fazendo sendo algo em nós, e nós convencida vamos todos estar os sendo dias, convencidas todos os dias Exato. por esse amor, né? Que Yeah. a Bíblia vai dizer que lança fora todo medo, que cobre multidão de pecados. pecados. Então, dando prosseguimento aqui a algumas perguntas que nós temos, a tua primeira palavra profética foi? A primeira palavra que eu dei ou que eu recebi? Que você recebeu? Que eu recebi minha primeira palavra profética, eu tinha, eu acho que uns 13 anos. Você entendeu? Foi muito... Não. Seguinte, a minha tia, ela foi tremendamente usada por Deus num dos encontros que eu fui, e ela liberou algo sobre mim. Isso não se cumpriu por completo, né? Isso se cumpriu em partes. E aí ela liberou que eu seria uma voz. Naquele tempo ela liberou isso, que ela via pessoas e multidões me ouvindo. Louco. E aí naquele tempo eu não entendi, né? Mas eu sei que o Senhor, ele, de alguma forma, isso tem caminhado para se cumprir. Talvez não seja uma multidão de pessoas, mas talvez, né? Mas as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que vão assistir, isso é ser uma voz também, né? Sim. De alguma forma, Sim. né? E foi essa primeira palavra profética que eu recebi. De forma muito simples. Acho que ela também não entendeu muito e só fez liberar. Isso. Eu acho interessante que o Senhor ele está sempre falando a mesma coisa em vários lugares, é a mesma Sim. coisa. Nós estávamos no podcast com o Uriel e o Senhor, a Tati falou algo sobre
nós não vivermos a vida de qualquer forma, foi algo parecido com isso. E lá tava tendo o I61. E lá o Tava Adriel postou a mesma frase A mesma coisa. nos stories dele. E você falando sobre voz. Hoje, como eu falei, eu tava na praça ministrando. E eu tava ministrando sobre João Batista. Ou, E eu tava falando que o Senhor tava levantando uma geração não de eco, mas de voz. yeah. Então eu creio que, cara, mano, Jesus está falando a mesma coisa em vários lugares. Yeah. E eu realmente creio nisso. A primeira palavra profética foi que você seria uma voz. Exato. E a primeira palavra profética que você deu? Você liberou. Assim, a Karen, antes de começar o podcast, ela me lembrou que eu havia dado uma palavra profética para uma pastora, né? Na verdade, eu tinha tido um discernimento, né, de orar pela garganta dela, porque eu tinha sentido que algo ali estava querendo se instalar, como se fosse um câncer. Mas a primeira palavra profética que eu, de fato, dei foi para a própria Karen. Karen Lá. é a nossa amiga, melhor amiga da Jéssica. Vou falar assim porque eu tenho autoridade para falar na vida dela. E depois ela vai estar aqui conosco também, compartilhando aquilo que Jesus tem feito na história dela. Sim. Continua, Jéssica. E aí eu falei algumas coisas pra ela e tudo mais. Naquele momento eu ainda não sabia que isso era uma palavra profética. Eu não tinha discernimento de que isso poderia ser Deus falando com ela. Eu só senti de falar e falei. Foi isso que aconteceu. Eu falei, olha, eu sinto... Eu tava com meu violão, eu falei, olha, eu sinto isso. Tipo, isso veio na minha cabeça, mas, tipo, foi isso. Aí ela começou a chorar e eu fiquei... Eu acho também que a primeira palavra profética que eu liberei foi pra Tati, sabia? Tá vendo? Eu acho. Eu tenho quase certeza que foi. Porque, na verdade, a Tati que veio com esse entendimento Yeah. do que era, colocando as coisas no lugar daquilo que eu ouvia do Senhor. E eu não tinha muito entendimento, né? Eu só Sim. ouvia e falava, né? E sabia, mano, será que isso é real? Aham. É minha Coisa na minha imaginação? Porque a cabeça. gente pensa realmente que não, eu tô criando isso. Tem uma discípula aqui, quando ela começa a ter visão, ela começa a piscar, assim. Aí o negócio começa a ficar nublado dentro dela, ela começa a querer, volta normal. Aí eu tô de longe, assim, aí eu olho assim, eu digo, mano, tá tendo visão. Tá tendo visão. Aí Tá do vendo o nada. demônio. Ela tá pior que acontece de vez em quando. A gente tava no culto da primeira vez que o apóstolo Eduardo veio. Sim. Aí terminou o culto. Aí eu fui lá com ela sentada assim. Aí o rosto da pessoa fica no nada, né? No mundo da lua. Aí ela sentada assim na cadeira, olhando pro nada. Aí eu cheguei perto dela. Aí eu disse, o que tu tem? Aí ela olhou assim pra cima. Que tamanho é essa igreja? Do nada. Aí eu disse assim, eu não sei que tamanho é essa igreja. Que tamanho é essa aí? Eu não sei que tamanho é essa igreja. Aí ela ficou assim, tá. Eu disse, por quê? Ela disse, nada não. Aí eu, e aí, mãe? Aí depois ela veio desenrolar o manto, né? Uhum. Que ela tinha visto 2 anjos do tamanho da igreja Uou. naquele dia. E aí eu disse assim, ela não conseguia ver o rosto, Aham. mas conseguia ver e eles estavam com algum tipo de arma, Meu Deus. de lança. Acho que era lança, né? Com lanças e era a mesma visão que estava acontecendo, eles estavam marchando, foi ao mesmo tempo. Uau. Que estava acontecendo. Eu não tenho, nunca tive visão, assim, eu acho que a única visão que eu tive foi em relação ao Rio Zuei, que eu estava lendo a Bíblia e aí abriu mesmo, sumiu tudo, foi a primeira vez, assim, que eu, tipo, isso é uma isso. visão. Yeah. Isso. Mas a Jéssica, para quem não sabe, ela é profeta do Senhor. Sempre, quando ela estava liberando uma palavra, mexe a perna. Você vê a Jéssica por aí mexendo muita perna assim, ó. Pode contar que vem, vai vir palavra profética por aí. Mas essa foi a primeira palavra profética que tu recebeu, foi em relação a você ser uma voz. Yeah.
E a que você liberou foi para Karen, Pra sua Karen. amiga, nossa amiga. E eu lembro que há pouco tempo, eu acho que foi em que ano que você foi para a escola do F-Hop? Foi em 2020. 2020 ou 21. 2021? 21, começo de 2021. 2021, né? Eu fui para a conferência já do Top. que eles fazem e é absurdo aquilo ali, o que eles, como eles caminham, como eles liberam a palavra e como foi esse tempo lá que você passou na escola de adoração, foi adoração? Foi. Adoração. Nossa, assim, eu conheci a F-Hop já fazia um tempo, eu acho que em 2017 também, em 2018. E ali eu achava incrível. E aí eu sempre tive no meu coração um desejo de ir pra alguma coisa lá, só que minhas condições não davam pra isso e eu nunca tinha me movido realmente pra isso. Foi quando o Senhor começou a fazer, quando eu te disse pra ti que eu passei por um tempo de quarto e tudo mais. Depois daquele tempo eu tive que sair da igreja, foi um tempo muito difícil. E quando eu já voltei a algo relacionado à adoração, né? Relacionado à música. A música sempre esteve presente, mas Deus isso tornou mais enfático na minha vida, né? Deus me deu mais uma ênfase nisso. E o meu coração voltou mais para isso, né? E aí, quando eu fui pra escola de adoração, ela foi até um milagre, né? Eu ter ido. A resposta, como diz o Thales, é que a gente vive de milagre. Exatamente. Foi um milagre, assim, cabuloso. E foi quando eu fui pra lá. Eu tava com muita expectativa, mas eu tava relax, entendeu? Mas, assim, o Senhor me surpreendeu em muitos aspectos, né? Em muitos. E um deles foi algo que eu carrego comigo até hoje. Sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar adoração, ou que eu tenho a oportunidade de falar sobre adoração, eu sempre falo a respeito disso. Que é sobre a dignidade de Deus. Sim, já ouvi você falar. A dignidade de Deus. Nós adoramos porque Ele é digno. Não porque Ele precisa, mas porque Ele merece. Exato. E quando a gente coloca... Muitas pessoas usam... você é um pouco polêmica. Olha, mas assim, você pode continuar pensando do jeito que você quiser. Isso é um entendimento meu, tá bom? As pessoas usam bem assim. Nós fomos criados para adorar. Né? Nós fomos criados para adorar. O Senhor quer receber a nossa adoração. O Senhor quer receber de nós e tudo mais. E elas falam dessa forma. Eu não sei até que ponto isso está certo ou errado. Eu não entro nesse sentido. Mas eu entendo que o meu Deus, Ele é soberano. Eu acredito na soberania de Deus em todos os aspectos. Eu acredito que Ele não tem necessidade de nada. Se eu coloco Ele num lugar de que Ele me criou para algo, é porque Ele precisa de algo. E o meu Deus não precisa de nada. Ele é satisfeito nele mesmo. Isso. Então, quando eu adoro, eu correspondo a um entendimento, sabendo da grandeza dele. Ele merece. Ele merece. Ele é digno. Não porque eu preciso fazer. Ele não me criou com essa finalidade. Eu não fui criada para adorar. Eu adoro pelo entendimento da beleza da sua santidade. É uma correspondência que eu faço da dignidade de Deus. Tu falando sobre essa questão, sobre nós fomos criados, a Bíblia ela diz em Gênesis, né, o motivo que nós fomos criados, para um relacionamento. Exatamente. A Bíblia diz que quando Deus formou Adão e, consequentemente, Eva, ele descia todos os dias para se relacionar com o homem, para ter um relacionamento com ele. Então, ali não existia adoração, não existia tipo o homem adorando a Deus, mas existia o homem se relacionando com Deus. E bem mais específico, Deus se relacionando com o homem, porque era ele que vinha até Adão. Então, você falando sobre de que nós fomos criados para adorar, nós fomos criados para nos relacionar. Exato. E a partir do momento que nós nos relacionamos com ele, nós entendemos que ele merece ser adorado. Exato. Ele é digno para ser adorado. E então, lá no F-Hop, você veio com essa... Eu já tinha um pouco disso, né? Eu já não acreditava que a minha criação, a minha existência fosse para adorar a Deus, no sentido de que Ele precisa que eu adore.
eu sempre acreditei que Deus era suficiente, né? Que a minha adoração era um gesto de gratidão e de amor. Eu sempre coloquei isso nesse lugar, sabe? Um gesto de gratidão e de amor, um gesto de uma correspondência minha, né? Na F-Hope, ela potencializou aquilo que eu já pensava, me dando uma outra forma de pensar. Já não adoro apenas por gratidão e amor. Isso está englobado no entendimento que eu tenho da gloriosa beleza de Deus, sabe? No poder dele, o quanto ele é digno. Então, a F-Hope me ajudou nesse entendimento e isso até hoje queima no meu coração. Que eu aprendi, nossa, eu adoro porque ele é digno. Oh, Mais isso. do que qualquer coisa, mais do que as coisas que ele faz ou ele deixa de fazer, como ele me olha ou como ele deixa de me olhar. Não, eu adoro porque ele é digno e ele é digno. Esse é o motivo da minha adoração. Glória a Deus. E sobre o Gan-Eden, é isso? Gan-Eden. 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 O que significa Gan-Eden? Gan-Eden significa Jardim do Éden. Jardim do Éden. E como é que foi que surgiu? Bom, o Gan-Eden nasceu também de uma influência, não só, mas de uma influência da F-Hope também. Foi? Foi quando a gente já fazia isso antes da... A Karen foi a primeira pessoa que foi pra F-Hope, ela foi em 2019. Foi mesmo? Sabia Foi. não. Ela foi pra escola de férias lá da F-Hope. Foi mesmo. Olha. E aí, Tô falando antes que Deus disso, faz umas coisas assim, ele começa a movimentar e diz, mas tu foi, vem pra cá. Tu foi também. É porque todo mundo vai falar a mesma linguagem, vocês precisam estar junto aqui, ó. Exatamente isso. E aí foi quando ela foi. Mas antes disso, eu tinha recebido um convite de uma amiga minha para ministrar na igreja dela. E aí eu aceitei. E nisso eu tinha sentido que eu tinha que compartilhar uma canção minha. Mas para eu compartilhar uma canção minha, eu tinha que ter uma estruturazinha, né? O que é essa estrutura que eu pensei? Alguém que tocasse junto comigo. Que eu não ia levar só o violão. E aí eu já tinha uma amiga que tocava. Eu chamei essa amiga para tocar. Na verdade, ela não chamei, ela se escalou. Ela vai ver isso aqui, eu tenho certeza. Você se escalou. Ser amigo realmente se escala mesmo. Ela se escalou e eu, não tive como dizer não pra ela, né? Gente, escalar pra gente assim é se incluir, tá? Se incluiu, disse que ia e pronto e foi. Aí a gente não tem como dizer, não te quero, amigo. E graças a Deus que ela veio, né? E aí, por coincidência, eu e a Karen já éramos da mesma célula. E tinha uma outra moça que no dia... A gente ficou responsável de cuidar dela depois do encontro e tudo mais. E no dia que a Karen levou essa moça lá pra casa da tia dela, eu descobri, por um acaso, eu ainda não sabia, mas de uma conversa lá que a gente tava tendo, que ela tocava teclado. Aí eu disse, é isso! Tá É isso que eu preciso, entendeu? Eu preciso de ti e do seu teclado. Na hora, eu peguei, vamos pegar comida aqui e vamos embora. Lá pra casa da Karen, que a Karen tem um teclado. Que a Karen, ela tem uma banda inteira. Ela ainda não toca nada, mas ela ainda vai tocar teclado. Mas ela tinha Ela toca só a vida das pessoas agora. Isso, na época ela só tinha um teclado, né? Ela só tinha um teclado. Depois disso, ela comprou um monte de coisa. E aí, a gente foi pra lá, ela já pegou a música lá mesmo. Eu disse, cara, é isso. Aí foi quando eu gravei. E foi quando a minha amiga viu um story e disse, eu quero participar. E participou. Colou, né? Na época, fala, morreu de colar, né? Que coisa feia, que coisa antiquada. Morreu de colar, é muito bom. E aí ela chegou, a gente ensaiou, e a gente, sabe, Deus viu que aquilo era bom, a gente percebeu que aquilo era bom, e aí a gente permaneceu. Que bênção. Se encontrando naquele lugar, dentro do quarto da Karen, antes dela ir pra F-Hope, isso. A gente se encontrava uma vez, quase todo final de semana, ou um final de semana sim, um outro não, e ali adorava Jesus, às vezes a gente só compartilhava. Esse era o propósito de estar com Cristo. Só pegava ali o baixo, o violão, o teclado, se compartilhava assim e pronto. Aí a Karen foi pra F-Hope. Quando a Karen volta da F-Hope, ela traz um modelo F-Hope, Arpitaça. F-Hop. Fazendo a propaganda de vocês aqui. Olha aí, ó. Valoriza a Patrocina. gente, patrocina. A gente é super fã. É bem isso. E aí ela já traz o modelo Arpitaça, mas não é o modelo que a gente segue exatamente.
a gente adaptou para nossa realidade. A gente também viu que isso era bom. E aí a gente começou a receber palavras proféticas a respeito disso, que aquilo que estava acontecendo naquele quarto. A gente começou fazendo o seguinte, ó, vai acontecer dia tal, a gente vai fazer o sorteio, cada uma de nós escolhe uma música e cada uma de nós compartilha aquilo que o Senhor falar durante a semana. Beleza? Foi isso. A gente fazia o sorteio pra saber qual eram as ordens das músicas. E, cara, as músicas, elas se casavam. E as ordens com que elas eram feitas era como se fosse uma mensagem também, entendeu? louco. E as palavras, tipo, uma tava falando sobre Pedro, e aí a outra também fala sobre o barco. Era um negócio Aquilo louco. que a gente tá compartilhando aqui, né? Exato. Quando falava a mesma A coisa mesma pras, coisa. pras 4, entendeu? E aí a gente viu, a gente começou a receber palavra a respeito, tipo, que a gente postava story. Tipo, de rapidinho, tocando. E aí a gente começou a receber palavra, né? O Senhor usou também a missionária Ellen pra nos... Ellen Castro. Cara, a Ellen, antes de nos conhecer, de fato, quem conhecia a Ellen de vista só era a Karen. Porque tinha visto ela pregar uma vez. E eu não sei direito, até hoje eu não sei explicar como isso aconteceu. Ela disse que teve uma visão com a gente dentro do quarto. E a gente tava tocando e ela via o Senhor, eu acho que é alguma coisa assim, o Senhor nos soprando. E ela nos convidou para ministrar uma adoração. Primeira vez que a gente saiu do quarto. Antes daquela minha ministração, depois que a gente já tinha criado o Gan Eden sem saber que era o Gan Eden, foi a missionária Ellen que nos tirou do quarto. E aí a gente ministrou pela primeira vez na igreja, na antiga igreja dela. Foi mesmo. Foi ela, tipo, ela tinha visto Que uma ano visão foi da isso? gente adorando. Foi em 2018 ou 2019. 2019 para 2000. É 2019 e 2018. Foi esse ano assim. Foi por esse. 2020. Eu sempre esqueço do 2020. 2018. As testemunhas que estão por aqui ao redor, elas estão dizendo que é 2018. Amém. 2018. Amém. Mano, as ainda testemunhas. bem, olha só, ainda bem que a Karen, né? A Karen tá aqui, gente. As Karen, testemunhas. ela tem uma memória boa, né? Absurdamente Porque quando bom. é a Thay dá muito ruim. Porque eu não lembro e ela menos ainda. Aí a gente fica olhando uma pra cara da outra e aí a gente deixa... Mano, aí. Se a Tati quiser vir, pode vir, tá, Tati? Vai. Pode falar, E Jéssica. aí, a gente foi ministrar naquela igreja e tudo mais, na igreja da missionária Ellen. Depois disso, a gente foi meio que... Começou um soprinho de Deus na nossa vida, sabe? Foi para uns lugarzinhos ali. A gente começou a trazer a mensagem do quarto. Do quarto. A E princípio. hoje eu falei exatamente isso também, que o Senhor tava procurando as pessoas que estavam dentro do quarto, mano. Ministérios relevantes começam dentro de um quarto. Eu acredito nisso total. Eu acredito nisso Exato. total. E o nome surgiu, A Karen. a Karen. A Karen, a gente tava tentando... Essa Karen é muita onda, né? Aham. Ela é assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Primeiro, né? E aí foi quando a gente recebeu essa palavra profética, a gente acreditou nisso, né? E isso era pra ser liberado pra nossa igreja. A princípio era pra ser pra nossa igreja. A gente recebeu esse direcionamento, Eu né? acredito que era pra uma igreja. Isso. Vou colocar aqui, era pra uma igreja. Exatamente, pra uma igreja. Mas é interessante, muito interessante. Quando o Senhor falou que ia liberar pra igreja, ele deu uma data inicial e ele já apontava um fim. É mesmo, é. Deus é bom. Exato. O tempo do fim. Ele disse, vai começar isso aqui, mas isso aqui vai terminar. Tu acredita que a palavra que nós recebemos podcast também, Deus falou muito claro que seria uma temporada. Isso, exatamente. Essa palavra que a gente Uma recebeu. temporada daquilo que nós vivemos sem visualização, porque nós já fazemos isso. Aham, Eu te conheci mesmo numa mesa. exato. Liberei uma palavra profética que tu pegou, chutou o balde, depois tu foi pegar. Eu vou já contar isso aqui. Mano, eu gosto muito dessas coisas, ó.
Porque o Senhor é top. Ele faz umas coisas assim que eles me assim, mano, tá falando é com Deus. E continua que eu vou já contar essa história. E aí foi quando a gente liberou um monte de nome, nenhum combinava com aquilo que a gente... Nenhum a gente sentia que era exatamente aquilo. Foi quando a Karen teve um insight, algo de Deus, assim, e pensou e trouxe o nome Gan Eden, que O representa o profeta jardim tá ouvindo, né, mano? do Éden. O O profeta lugar... ouvindo a Beta, assim, o senhor... que A alguém gente tá tudo ouvindo. intertida, né? E distraída, tentando encontrar o nome. A Karen, peraí, vou ouvir de Deus. Aí, é uma pessoa, uma inspiração, né? Pra sociedade de profetas. É a Karen Diniz, entendeu? Você que faz parte do Ministério Profético, você tem que passar por uma aula pra entender o que é memorial de Deus. Inclusive, ela é a diretora, amor, da Escola de Profetas da Não Igreja é Rios. pouca coisa, Não é pouca coisa, ela. amor. É pouca coisa. Não é. Mas eu vou contar agora a história, como eu conheci a Jéssica. Na verdade, teve encontro de filhos, né? Sim. Nós nunca... Eu já tinha visto vocês, inclusive, nas vigílias que a apóstola Maiara fazia. Sim, sim. Era Awakening, o projeto na época, né? Isso. E era o movimento Awakening, e vocês caminhavam junto com a apóstola já, né? Exato. Eu era telespectadora, assistia pela televisão, ficava olhando e eu lembro de que eu fui numa vigília e eu vi vocês cantando e falando sobre isso. Eram meninas, né? Eram várias meninas e todas vestidas de preto. Eu digo, gostei que elas são de preto. Elas são do mal. Do mal, instrumentistas. É bem isso. Só era menina tocando os instrumentos e cantando também. Eu achei muito interessante. E ali eu fiquei olhando, mas ali não tivemos contato. Só de realmente eu ter visto vocês. Já no encontro de filhos, testemunhas, e vocês foram, né? Foi antes que eu falei sobre ou foi depois? Eu não tô... Mano, começou. Foi Amiga, depois. tu- A testemunha tá dizendo que eu falei a palavra depois. Isso, Então, foi bem pronto. depois. Foi depois. Quase um ano depois. Foi? Aí eu lembro que eu vi a Karen, e aí eu disse assim, cara, eu tenho uma palavra pra essa menina. Só que quando eu olhei pra ela, pensei que ela tava olhando pra mim, ela não tava. Aí ela foi embora. Aí passou um ano, eu não sei, né? O tempo Não, nessa época tinha passado pouco tempo, uns 3, 4 meses. Por da aí. palavra. Isso. Aí a gente tava no lanche, né? Comendo, Sim, claro. assentada. Aí a Ellen, inclusive, falou assim, a Karen, não sei o que. Eu disse, mano, eu tenho uma palavra pra Karen desde o encontro de filhos, não sei o que. Eu vou ligar pra ela agora. Aí ligou, vocês estavam por perto, vocês vieram pra cá. A gente veio, a gente tava Não lá tá- pro Manoa e tal. Aí vocês vieram pra cá. E aí foi quando vocês... Realmente nós fomos nos conhecer, né? Exato. Nós sentamos e fomos conversar. E nessa conversa tinha algo específico realmente que Deus Sim. tinha para liberar, tanto para ti Exato. como para Karen. Que foi quando eu disse, olha, vai haver um tempo de transição. Aham. E ali as duas, a Karen, que é mais gaiata, Karen pegou de mim assim, eu disse assim, vocês vão transicionar de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, bem mais específica. Aí a Karen, se for para ser, Deus vai falar, porque ela é do Deus falar, né? Não acredita, né? Crê nos seus profetas, minha filha, aí você vai dar de boa. Aí a Jéssica do mesmo jeito. Não quero. Só caladinha. Daí então eu comecei a conversar com vocês pelo WhatsApp, É. né? E comecei a orar por vocês também, por um direcionamento do Espírito Santo. A gente não ora por qualquer pessoa, não, tá? Só ora por quem Deus manda. Tá vendo? Se ela ora por você, Que Deus não manda, eu não oro mesmo, não. valoriza. É E caro. Aí, eu lembro que eu conversei contigo pelo WhatsApp, e você compartilhou que estava num tempo que não queria tocar, não queria não ministrar e tal. Eu disse assim, mano, essa menina ela vai caminhar comigo. E aí foi quando elas não acreditaram, as duas não acreditaram, Mas a gente tinha muitos motivos pra não acreditar. mas elas não acreditaram. Não acreditamos. Podia ter motivo, mas não acreditaram. E aí, quando foi um casa de oração que teve lá na Rios, e vocês foram lá, né? Sim.
foram lá, e quando vocês foram lá, eu fui lá falar com vocês. Comecei a compartilhar sobre uma geração sem face, sem nome, Exato. daquilo que o senhor tava falando. Eu disse, mano, tô falando, mano. Aí começaram a faltar a faculdade, toda quarta-feira, moço, tava lá. Podia dar uma quarta, lá estava ela lá. Eu disse, mas vai ficar, congrega logo. Quando foi apresentar, eu ria demais, porque eu disse, mano, Eu avisei. eu avisei, eu disse pra vocês crerem. Eu ria debochando, porque eu não sou uma pessoa debochada, mas nesse dia. Eu tava rindo. Tem um pouco. De verdade. E o que aconteceu? Tu chutou o balde? O que aconteceu? Eu chutei o balde, peguei o balde de volta. Satisfeita? Satisfeita. Agora eu fiquei feliz, gente. Eu queria ouvir isso. E para finalizar aqui, a Jéssica, realmente, para mim, ela é uma referência. Ela é uma referência de mulher de Deus, uma referência de uma pessoa que entende o que é adoração. Como vocês ouviram ela falar sobre adoração, vi que eu mudei até o tom de voz, porque eu vou falar sério agora. Vou falar sobre... Ai, Jéssica tá rindo aqui, Jéssica. Faz cara de espiritual. Eu falo isso pra Tati, Tati faz cara de espiritual aqui. Fala sério agora. E eu acredito que o Senhor tá fazendo uma mensagem em você. Amém. Eu acredito que ele ainda não está nem na metade daquilo que ele tem para fazer. Eu acredito que tu saiba disso também. Amém. E essa é uma temporada que o Senhor já te tirou daquele momento, né? E está te transicionando para o outro, está te trazendo uma exposição a mais e por conta do teu temor. Eu vejo isso muito claro. Amém. Por conta do teu temor, e eu queria que tu compartilhasse a mensagem, que é o nome do nosso podcast, de Deus para nós. O que o Senhor tem falado para você e que você quer compartilhar conosco, com as pessoas que estão nos vendo, e que para edificação, para aquilo que o Senhor quer liberar. Amém. Ela veio, gente, ela veio armada, olha aí. Vamos pra Bíblia, né? Ah, eu tô com ela aberta. Eu sou um pouco Nutella, né? A Bíblia gente, no negocinho. eu uso a da minha amiga, porque... Importante é a Bíblia estar no coração. Olha aí, gente. Bom, a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, eu acredito que se encontra em Mateus 22:37. E asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Uou. de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes 2 mandamentos estão sujeitos à lei e os profetas. Uou. Quando o Senhor, ele fala aqui, ele não fala amarás o teu Deus, amarás com o teu coração, amarás com a tua alma, amarás com a tua inteligência. Não. Ele é enfático em dizer com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu sinto o Senhor dando uma ênfase nisso, porque nada mais é que ele está dizendo bem assim: seja íntegro naquilo que você está fazendo. Seja íntegro naquilo que você está se propondo a amar. Seja íntegro quando você for fazer uma devoção. Seja íntegro quando você for estudar a meu respeito. Seja inteiro, sabe? E isso tudo se liga a algo que o Senhor falou sobre nós lá em Apocalipse 1:6, que eu vos chamei reis e profetas. Oh. Né? Eu vos convoquei reis e profetas. Rei, governo, reis e sacerdotes. Perdão, reis e sacerdotes. Reis, governos, sacerdócio, sacrifício. Então, isso aqui que ele está falando pra gente: quando você for me amar, que você não me ame por metade, você me ame por inteiro. Quando a sua alma estiver ligada a mim, que você a ligue completamente com todo o seu ser e não pela metade. Vou fazer uma analogia aqui muito simples. Nossa nota maior de real é R$100. Se a gente pegar essa nota de R$100 e cortar ao meio, ela não vira 50. É verdade. Ela perde todo o valor.
É isso. Então, aquilo que é por metade não é por inteiro, meus amigos. É isso aí, Aquilo que é gente. por metade não é por inteiros. Então, quando eu falo sobre reis e sacerdotes, seja íntegro no seu caráter, seja íntegro na sua conduta, mas também seja íntegro no seu entendimento. Sabe, Rose, eu acredito que as maiores heresias partem de um lugar de falta de entendimento a respeito de Deus. É. Um falso entendimento a respeito de Deus me leva a uma falsa percepção a respeito de Deus. A respeito do perdão de Deus, a respeito da pessoa de Deus, a respeito do amor de Deus. Eu li um livro, na verdade eu não vou nem citar aqui, mas ele fala muito sobre a soberania de Deus, é o conhecimento dos santos. E ele fala sobre Deus em um lugar alto. Às vezes a gente rebaixa o Senhor para caber nas nossas emoções. Enquanto é o contrário, né? Exato. Pensa comigo. Quantas vezes nós já ouvimos um apelo que dizia bem assim, o Senhor tá com saudade de você. É que nem o negócio que eu falei da adoração. O Senhor Polêmica. O Senhor... Deixa eu te falar, meu amigo. O Senhor não tá com saudade de você. Corta. Porque... Simplesmente porque o Senhor não sente saudade. Ele é satisfeito nele mesmo. Então, quando a gente coloca o Senhor nesse lugar de saudade, você está dizendo que ele tem uma falta. E o Senhor é satisfeito nele mesmo. É. E entender que o Senhor é satisfeito nele mesmo, entender que ele não sente saudade de você, que mesmo ele sendo tão grande, tão soberano, tão alto, tão sublime, ele para te ouvir. Meu amigo, isso é amor. A gente tem que parar de ser doido. Isso é amor, cara. O Senhor tão grande para me ouvir. Ele para me incluir na história dele. É verdade. Uma frase que eu ouvi do Senhor é que o lugar mais alto que nós podemos ir é nos pés dele. Exato. E ó, que loucura, para ver a grandeza de Deus. E a música Intimidade, ela fala a respeito, a música do Antônio Cirilo, fala a respeito desse desejo de estar totalmente com Cristo, né? De estar totalmente conectado com Cristo. E termina a tua mensagem de Deus para nós, que tu veio organizado. Eu vim organizar, mas se quiser. E é isso, cara. Tem uma frase que diz bem assim, Deus é a própria razão de tudo que ele faz. Deus é a Pronto. própria razão de tudo que ele faz. Tudo que ele faz é por ele e para ele. Ele não foi criado, ele cria. Tu tava lá na praça na hora que eu tava ministrando. O mesmo espírito. É o mesmo espírito. Ele não foi criado, ele cria, tudo parte dele, para ele. Então, que sejamos íntegros naquilo que nós temos feito, nos proposto a fazer. Porque pensa comigo, nós estamos em um tempo também de transição. Uhum. Pensa comigo, em 2017 o Senhor deu ênfase no quarto secreto. E continua dando ênfase no quarto secreto, né? Esse lugar ele nunca passa, ele é atemporal. Sim. Mas ele também passou a dar uma ênfase maior no deserto. Isso. Mano do céu. Ele passou a dar uma ênfase maior no deserto, sabe? Nós estamos sendo preparados para preparar. Isso. Nós estamos nesse tempo. Mas esse tempo de preparado, ele me guia para um novo tempo. Que já começou. Que já começou para um tempo de maturidade. Preparados para preparar. Ainda não chegamos no nível de estarmos preparando, mas nós estamos nos preparando para preparar o caminho do Senhor. Porque a nossa glória ainda é parcial, meus amigos. A nossa glória, ter o Espírito Santo dentro de nós, ainda é muito parcial. É maravilhoso, mas é parcial. A nossa glória por completo é quando o Senhor habitar do nosso meio. Tabernaculou. Tabernaculou e ele vai tabernacular para sempre. Exatamente. Já não tem mais a volta, já não tem mais a vinda, é para sempre. É permanência. Né? Agora nós estamos sendo poldados, cara. Nós estamos levando a santidade com integridade. Já não é meio santo. Já não é eu tô aqui pregando e vejo pornografia. Não, meus amigos. Eu tô aqui sendo santo. Eu tô aqui sendo... Eu tenho temor, sabe? Diante de Deus. Porque eu sei que o tempo que virá requer uma integridade de coração. Requer que eu ame realmente o Senhor de todo o meu coração. De toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu não acredito em crente que não abre a Bíblia.
Eu não acredito. Não tem como você não ter uma base daquilo que você acredita, cara. Mano, é isso. Você falando isso daí, eu lembrei eu lá na autoescola. E aí um camarada lá que se denomina cristão. Pra mim é que se denomina cristão. Ele pegou um aplicativo de perguntas e respostas da Bíblia e começou, né? Aí ele perguntava pra mim. E aí, tipo, era perguntas realmente fáceis. Não era pergunta... Não era nada. Tipo, Abraão era. Não era... Quantos filhos teve Abraão? Não, era perguntas fáceis mesmo. E eu comecei a responder. Porque a gente lê a Bíblia e a gente quer conhecer Jesus e a gente responde. Não era, meu Deus, a escatologia. Não era isso. Era realmente pergunta. Aí ele começou a se assustar. Ele começou, mas tu conhece? Eu disse, mano do céu. Tu não conhece? Tipo assim, mano, tu diz que tu é cristão. Eu não E tu acredito. não lê o teu manual, mano. Não acredito. Pra ligar, antigamente, né? Hoje não mais. Mas pra ligar, ainda vem, ao qualquer equipamento, vem o manual. Pra você saber como funciona. Pra você conhecer Exato. como funciona. E aí se denomina cristão e se assusta Se assusta com quem você sabe a saber. Bíblia. Amigo, por favor. Mano, é muito absurdo. Aí eu fiquei olhando e disse, o tipo assim, o ordinário que é pra tu fazer, que é ler a Bíblia, que é pra tu fazer, tá ficando sobrenatural. Porque, tipo, leu a Bíblia e você compartilhou a Bíblia, é sobrenatural. Não, mano, isso daí é como eu escovar meu dente e eu tomar água, porque eu preciso fazer isso. Exato. Eu preciso fazer isso. Então, mensagem de Deus pra nós, primeiro mandamento. E viver uma vida com integridade. Exato. Isso foi mais um podcast de Deus pra nós. Jéssica, muito obrigado. Eu te agradeço muito. Sua vida realmente é uma referência para nossa geração. E aquilo que você recebeu como a primeira palavra profética de que você não era, que você era uma voz, e isso é real. Você é uma voz na nossa geração. Muitas pessoas precisam ouvir aquilo que o Senhor tem liberado através da tua vida. Isso aqui é só um pequeno momento que se nós não queríamos parar por aqui, mas eu creio que você vai voltar. Porque a Tati não pôde estar aqui, mas a gente está na casa da Tati, inclusive, mas ela não está aqui, ela mandou um coração dali. Mas eu creio também que tudo que nós ouvimos aqui vai edificar muito a vida de muita gente. Foi liberado um tempo de conhecimento e a Bíblia vai nos dizer que a terra vai se encher do conhecimento. Amém. Então, o Senhor está liberando porções até que toda a terra ela seja preenchida pelo conhecimento de Deus. Amém. Mais alguma coisa, fica à vontade. Que vocês sejam intencionais. Amém. Sejam intencionais. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Amém. Amém. Fica conosco, compartilha esse vídeo. A Tati que fala isso, eu não sei nem falar isso, moço. Mas compartilha com quem você quer que seja edificado. Nós estamos aqui no estúdio Cruz Music, se você quiser gravar sua canção. A Jéssica tá gravando uma canção aqui, né? Gravou, tá encaminhando alguma coisa desse gênero. E segue o Stanley Cruz também no Instagram. Ele é o nosso produtor, o Jefão. Como é teu nome, Jefão, no Instagram? Jefferson Souza, Micaela, alguma coisa, não lembro nem do meu amor. Então, não vou lembrar de ninguém. E é sobre isso, mas que o Senhor te abençoe, que seja um tempo que realmente venha edificar a sua vida. E é isso. Até mais um. I raise a hallelujah.